Olá, pessoal! Esse é o canal Biblioteca Virtual, trazendo conteúdos que com certeza lhe acrescentarão conhecimentos para todas as áreas de sua vida. Aproveitem a leitura, inscrevam-se no canal, compartilhem o conteúdo se acharem relevante. Assim vocês ajudam com esse trabalho. Livro Bela aos Olhos de Deus, Os Tesouros da Mulher de Provérbios 31, por Elizabeth George. Introdução. Um convite à beleza. 19 de outubro de 1974. Essa é a data escrita em minha Bíblia na primeira página do livro de Provérbios. Quando eu era recém-convertida, participei de um seminário e fui desafiada pelo palestrante a começar a ler um capítulo de Provérbios por dia, especificamente o capítulo que se referia ao dia do mês. Aceitei o desafio. Isso aconteceu há 25 anos, e Deus usou essa prática tão simples para modificar minha vida. Ler Provérbios quase todos os dias, durante 5 minutos ao longo de um quarto de século, desenvolveu em mim um amor verdadeiro pelo livro de Provérbios. Sinto-me especialmente fascinada pela mulher citada em Provérbios 31, que serve de exemplo para todas nós que somos belas aos olhos de Deus. Desde que li pela primeira vez a descrição dessa mulher de Provérbios 31, tento modelar minha vida de acordo com a dela. Procuro viver de acordo com os padrões que Deus nos apresenta por intermédio dela, estudando as diretrizes que suas ações e atitudes sugerem. Busco segui-las para manter meu casamento, edificar minha casa. Provérbios capítulo 14, versículo 1. Educar meus filhos e desenvolver força de caráter. Nela, tenho encontrado esclarecimento, incentivo, exemplo e motivação para trabalhar a vida inteira. Agora, quando comemoro 25 anos de vida cristã, parece ser um momento apropriado para repartir com vocês algumas lições que a mulher de Provérbios 31 me ensinou a respeito da beleza que Deus requer de nós. Estou muito feliz por você querer galgar comigo as alturas dessa beleza cheia de devoção. Analisaremos versículo por versículo de Provérbios, capítulo 31, versículos de 10 a 31, extraindo o máximo possível de cada detalhe que encontrarmos a respeito dessa mulher bela aos olhos de Deus. No final do livro, há um guia de estudo para reflexões e aplicações na vida pessoal ou em grupo, e no final de cada capítulo você encontrará uma seção intitulada Como Ser Bela, que apresenta sugestões práticas para viver no dia a dia as verdades contidas em Provérbios 31. Enquanto você e eu pensamos na maneira de viver essas verdades, devo lembrar-lhe que sozinhas não podemos ser o que Deus deseja de nós. Não podemos nos transformar na mulher de Provérbios 31 simplesmente lendo a respeito dela ou querendo ser iguais a ela. Conforme eu disse antes, busco modelar minha vida de acordo com a mulher de Provérbios 31. Estudo o que encontro sobre a vida dela e esforço-me para desenvolver seu caráter firme. Porém, todos os meus progressos até agora para viver de acordo com os padrões daquela mulher foram conseguidos pela obra misericordiosa de nosso Deus. Procuro fazer minha parte e convido você, leitora, a fazer a sua. Para tanto, é preciso agir da forma certa e evitar tudo o que é inútil. Por isso, incluí em cada capítulo uma seção intitulada Um Convite à Beleza. Uma oportunidade para você olhar bem nos olhos de Deus, vasculhar seu coração e encontrar a beleza que Ele deseja para a sua vida. Agora que vamos começar a caminhar juntas, quero que você, querida amiga, conheça qual é a minha oração por você. Oro para que você permita que Deus use este livro para lhe ensinar qual é o tipo de beleza que Ele tem em mente, a fim de transformar seu coração e sua vida. Compartilhe a descrição da beleza contida em Provérbios 31 com suas filhas e seus filhos, e com qualquer outra pessoa que se interesse pelo assunto. Deseje, de todo o coração, tornar-se semelhante à mulher de Provérbios 31, uma mulher bela aos olhos de Deus. Que um grande número de pessoas possa dizer a seu respeito:
Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Provérbios capítulo 31, versículo 29. No lindo amor de Deus, Elizabeth George, Granada Hills, Califórnia. Capítulo 1. Um tesouro raro. Seu caráter. Mulher virtuosa, quem a achará? Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Você já sentiu medo ao ter de enfrentar de repente um enorme desafio? Eu passei por uma situação assim quando o ônibus de turismo em que viajávamos entrou no estacionamento do hotel, localizado na base de uma gigantesca fortaleza natural, chamada Masada. Projetando-se na praia do Mar Morto, essas fortificações construídas por Herodes o Grande elevavam-se a quase 400 metros acima de nós. Suas sombras escuras e tenebrosas começavam a nos envolver, quando o guia recomendou que tivéssemos uma boa noite de sono para podermos escalar, às 7 horas do dia seguinte, aquela maravilha da antiguidade. Tive a sensação de estar em pé na base do Monte Everest. O que estou fazendo aqui? Pensei. Como isso aconteceu? Sou apenas uma esposa submissa que veio à Terra Santa acompanhando o marido para estudar a Bíblia. Nunca considerei essa hipótese. Mas agora eu tinha que subir aquela montanha íngreme com o restante do grupo, muito mais jovens do que eu. Antes de mais nada, minha nova amiga, preciso admitir que volto a ter essa mesma sensação no momento em que você e eu nos encontramos no início deste livro sobre como ser bela aos olhos de Deus. Ao dirigir o olhar para ela, a bela e bem-sucedida, maravilhosa, perfeita mulher de Provérbios 31. Por certo, ela aparenta ser maior que a vida. Está lá longe, tão distante, tão acima de nós, tão bela, tão superior, tão impossível de existir, ou assim parece. Mas espere um pouco. Deixe-me terminar a história sobre Masada. Fiz uma refeição leve no jantar e fui dormir cedo, obedecendo às instruções do guia. Porém, passei a noite inteira preocupada. Seria melhor comer ou ficar em jejum antes de uma escalada tão penosa? Eu deveria usar calça jeans ou bermuda? Quanta água deveria carregar? Meus pensamentos e temores consumiram meu tempo todo. Definitivamente, não tive uma boa noite de sono conforme recomendado. Finalmente amanheceu. O relógio marcava 6h30, hora de agir. Vesti-me rapidamente, de bermuda por causa do forte calor. Peguei uma garrafa grande de água, não comi nada, abri a porta de nosso quarto, fiz o percurso a pé e escalei Masada. Eu não queria, mas escalei. Não foi fácil. Parei para descansar algumas vezes, muitas vezes. Meus pulmões e minhas pernas doíam. As pessoas passavam por mim enquanto eu me esforçava o mais que podia. Mas consegui. Buscando os últimos recursos de minhas forças mental e física e persistindo em pôr um pé na frente do outro, dando um passo atrás do outro, consegui chegar ao topo do mundo. Só fui descobrir tempos depois que o topo do mundo, o melhor lugar do mundo, fica no nível do mar. Fiz o que parecia impossível, e aquela façanha foi uma glória para mim. Agora, minha querida amiga alpinista, você e eu estamos frente a frente com a incrível mulher de Provérbios 31. Assim como eu lutei contra minha falta de disposição para escalar uma montanha, talvez você esteja lutando contra o desejo de querer ser igual a ela. Talvez você tenha vacilado e desistido ao imaginar o preço de tal esforço, sentindo que ele exigiria muito de você. Talvez tenha sofrido ao ver outras mulheres passando à sua frente por serem mais semelhantes a ela. Sejam quais forem seus sentimentos, sejam quais forem suas experiências antigas com o desafio de Provérbios 31, eu a convido a caminhar comigo. Vamos aceitar o convite de Deus para sermos belas aos olhos dele e escalar essa montanha de mãos dadas, caso seja necessário. Ao longo do caminho, vamos nos abastecer do poder misericordioso do Senhor e da determinação de seu Espírito para nos tornarmos tudo o que Deus quer que sejamos, dando um passo por vez. Afinal de contas, a mulher de Provérbios 31 é a mulher virtuosa. Provérbios capítulo 31, versículo 10.
Se pusermos em prática uma virtude por vez, um versículo por vez, você e eu chegaremos a ter aquela rara beleza e, pela graça de Deus, compreender seu significado. Ore comigo agora e peça a Deus que a proteja do temor de alcançar as alturas do padrão de beleza do Senhor para nós, de desprezar a excepcional beleza dessa mulher, de desconsiderar suas virtudes ou de taxá-la de antiquada ou de mito inatingível. Que o desejo de Deus para a sua vida coincida com o que você tem em relação a si mesma. Um alfabeto de caráter. Você deve estar se perguntando de onde veio essa mulher. Como a mulher de Provérbios 31 passou a ser um padrão de beleza aos olhos de Deus? Acredite ou não, ela era uma mulher de carne e osso. Era uma vez um jovem príncipe que queria ser rei, mas ele ainda tinha muitas lições a aprender. Sua mãe costumava sentar-se com ele ao lado da lareira para ensinar-lhe não só a ser um rei bondoso, mas também a encontrar uma excelente esposa. A maioria dos estudiosos concorda que Provérbios 31 retrata os conselhos daquela mãe sábia a seu filho. O versículo 1 diz: Palavras do rei Lemuel, as quais lhe ensinou sua mãe. Nos versículos de 1 a 9, ela fala dos elementos básicos de liderança e descreve, nos versículos de 10 a 31, a esposa que ele deve procurar, aquela que é um raro tesouro. Talvez, em razão da idade do filho, a sábia mãe tenha organizado uma lista das qualidades que ele deveria encontrar em uma esposa de acordo com as letras do alfabeto hebraico. Ensinado dessa maneira, o alfabeto do caráter poderia ser aprendido com rapidez, memorizado com facilidade, repetido com regularidade e gravado permanentemente nas tábuas do coração de seu filho. Provérbios capítulo 3, versículo 3. Quando a mãe chegou à última letra do alfabeto e terminou de exaltar as qualidades de uma mulher virtuosa, esse poema lírico de louvor passou a ser para aquele jovem príncipe e para nós o alfabeto de Deus do caráter feminino. À medida que você e eu começamos a aprender esse alfabeto, quero que nos lembremos de duas palavras de esperança. Primeira, o texto de Provérbios 31 foi proferido por uma mulher. Não são palavras ou instruções vindas de um homem expressando uma fantasia pessoal e irreal. Por certo, um homem, o rei Lemuel, registrou o texto para nós, mas ele repete a opinião de uma mulher sobre como uma mulher deve ser. Esse fato enche-me de inspiração e coragem. Gosto desse tipo de orientação de mulher para mulher e aprendo mais sobre o que Deus considera lindo. Quero compreender a essência da formosura verdadeiramente piedosa. E quem melhor para me apresentar isso do que uma mulher bela aos olhos de Deus? Segunda, embora essa mãe inicie seu alfabeto com uma pergunta, mulher virtuosa, quem a achará? Provérbios capítulo 31, versículo 10. Ela espera que seu filho encontre uma esposa com esse caráter. Na antiga Jerusalém, quando um homem se casava, as outras pessoas perguntavam: ele encontrou uma mulher virtuosa? Sabendo que essa mulher existe, versículo 29, ela incentiva o filho a procurá-la. A confiança da mãe de que tal mulher existe transmite-me coragem. Ora, a mulher de Provérbios 31 é real. Assim, você e eu não precisamos apenas admirá-la, mas podemos ser essa mulher. Talvez ela pareça inatingível, um ideal que não podemos alcançar, mas isso não é verdade. Deus teve o cuidado de apresentá-la a nós em outros textos da Bíblia. Ele nos mostra Ruth, uma mulher virtuosa. Ruth, capítulo 3, versículo 11. Ele nos diz que a mulher virtuosa é, observe o tempo presente do verbo, a coroa de seu marido. Provérbios, capítulo 12, versículo 4. E ele afirma que muitas mulheres procedem virtuosamente. Provérbios, capítulo 31, versículo 29. Muitas. Sim, a mulher virtuosa é um tesouro raro. Um tesouro distinto, excepcional, extraordinário, insuperável. Mas, de acordo com Deus, o autor de toda a formosura, você e eu podemos ser tudo aquilo que ela é. Você e eu podemos ser belas aos olhos de Deus.
Um retrato de beleza. Já que o título deste livro é Bela aos Olhos de Deus, eu gostaria de esclarecer desde já que a ideia de Deus a respeito de beleza é, provavelmente, muito diferente daquilo que eu e você consideramos belo. Com certeza, a ideia que ele tem da beleza é muito diferente da que o mundo tem. No decorrer da leitura, tenha em mente que Provérbios capítulo 31, versículos de 10 a 31, apresenta um retrato do que Deus pensa a respeito da beleza feminina. E conforme ele diz a respeito de si mesmo, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías, capítulo 55, versículos de 8 a 9. Deus existe em um patamar superior ao nosso. Assim também acontece com sua ideia a respeito de beleza. Compreender o tipo de beleza que Deus requer de uma mulher foi o primeiro passo para o jovem príncipe Lemuel. E também é o primeiro passo para você e para mim. Lembre-se de Massada? Foi escalada um passo por vez. Portanto, em primeiro lugar, precisamos compreender o significado da palavra virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? Provérbios capítulo 31, versículo 10. O significado da palavra virtuosa pode ser comparado aos dois lados de uma moeda. O poder da mente, princípios morais e atitudes, forma a imagem de um lado, e o poder do corpo, vigor e eficiência, forma o outro lado. Nenhuma dessas características parece muito bela, mas considere como Deus as menciona em seu retrato de beleza descrito em Provérbios 31. Poder da mente. No retrato dessa bela mulher, Deus mostra sua força mental por meio de um conjunto de qualidades intrínsecas que a impede e que nos impedirá de desistir, de ceder, de abandonar ou de não alcançar o alvo que Deus deseja para ela. Por ora, veja aqui um quadro de Provérbios, capítulo 31, versículos de 10 a 31, observado à distância. Analisaremos com mais atenção cada característica à medida que avançarmos na leitura deste livro e na escalada de nossa montanha. A mulher, bela aos olhos de Deus, é pura. Ela é uma mulher virtuosa. Provérbios capítulo 31, versículo 10. Honesta. Seu marido confia nela. Versículos de 11 a 12. Diligente. Ela trabalha desde o alvorecer até o anoitecer, administrando seus interesses e expandindo seus negócios. Versículos de 13 a 19, 21 a 22, 24, 27 e 31. Parcimoniosa. Sua habilidade para lidar com as finanças a capacita a cuidar de seu lar e a expandir sua propriedade. Versículos 14 e 16. Forte no caráter. Ela enfrenta os desafios diários da vida e da morte, com intrépida coragem. Versículos 25 e 29. Bondosa. Compaixão pelos necessitados é o ponto alto de sua vida, e de seus lábios brotam palavras meigas. Versículos 20 e 26. Sábia. Sua vida é pautada pela sabedoria. Versículo 26. Consagrada. Ela ama o Senhor de todo o coração. Versículo 30. Essas qualidades intrínsecas capacitam a bela mulher de Deus a administrar sua vida, seu tempo, seu dinheiro, sua boca, seu lar, seus relacionamentos e seu eu. Poder do corpo. E como podemos perguntar, a mulher de Provérbios 31 consegue fazer tudo o que Deus deseja dela? Quando viramos a moeda da definição, vemos claramente que esse tipo de vida exige energia física e vigor. Observe a beleza e a força da mulher de Provérbios 31 em ação. Ela trabalha diligentemente com as mãos. Provérbios capítulo 31, versículo 13. Suas mãos diligentes plantam uma vinha. Versículo 16. Também manejam o fuso e a roca. Versículo 19. Ela trabalha desde a madrugada. Versículo 15. Até a noite. Versículo 18. Estende a mão ao necessitado. Versículo 20. Tece roupas para a família. Versículo 21. Para o lar. Versículo 22.
para si própria, versículo 22, e para serem vendidas, versículo 24. Não é preguiçosa e cuida do bom andamento do lar, versículo 27. Essa mulher virtuosa e diligente necessita de força física e de habilidade para executar o trabalho de sua vida, o trabalho de amor. Um exército de virtudes. E agora, querida leitora, depois de termos considerado a força moral e física dessa mulher especial, devemos analisar um elemento decisivo e crucial para compreendermos o que significa ser uma mulher virtuosa. Sei que essa palavra não lembra nada muito atraente, feminino nem belo, mas ela tem o poder de um exército de virtudes. Essa é a essência da descrição de Deus a respeito de seu caráter. Deixe-me explicar. A palavra hebraica que designa virtuoso é usada mais de 200 vezes na Bíblia para descrever um exército. No Antigo Testamento, essa palavra refere-se a uma força e é usada para significar apto, capaz, vigoroso, forte, heróico, poderoso, eficiente, opulento e notável. A palavra também é usada para referir-se a um homem de guerra, a vários homens de guerra e a homens preparados para a guerra. Mude essa palavra para o feminino e você começará a compreender o poder que existe no íntimo dessa mulher. Assim como a força mental e a energia física são características determinantes de um exército, elas também definem a bela mulher de Deus. Sei que esse assunto é muito extenso para ser assimilado, e talvez você queira ler novamente esta parte importante do livro. À medida que você e eu fixamos o olhar na admirável mulher de Provérbios 31, precisamos entender da melhor forma possível o que Deus quer dizer quando a descreve como uma mulher virtuosa. Afinal, compreender o caráter dessa mulher, o objetivo deste capítulo, é nosso primeiro passo para nos tornarmos a mulher virtuosa de Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem a achará? É a pergunta de Provérbios capítulo 31, versículo 10. Com essa indagação, Deus nos mostra que essa mulher é extraordinária. Na verdade, um tesouro raro no que se refere à sua força interior e às suas realizações práticas. Ela também é um exército absoluto e admirável de virtudes. Com a ajuda de Deus, você e eu também poderemos nos tornar admiráveis. Aqui estão alguns passos iniciais. Como ser bela? Primeiro, cultive o desejo de ser bela. Com base na oração de Moisés, no Salmo, capítulo 90, versículo 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Imagine-se sentada confortavelmente em uma cadeira no dia do seu 80º aniversário. Um grupo grande de pessoas reuniu-se para comemorar com você, homenageando-a com uma festa especial. De repente, um rufar de tambores anuncia a chegada do bolo de aniversário. Quando o bolo aparece sendo empurrado em cima de um carrinho, você se maravilha ao ver como ela é grande. Tem de ser grande para poder acomodar 80 velhinhas em cima. Todas estão acesas. E ao sentir o calor das chamas, você se arrepende de ter vestido uma blusa de lã. Agora vem o desafio. Se o Senhor permitir que você viva para comemorar uma festa de aniversário como essa, o que você gostaria de ter realizado na vida no instante em que assoprar as velhinhas que representam 80 anos de vida? Minha amiga, neste exato momento, eu estou orando para que sua resposta a esta pergunta crucial indique um desejo sincero de ser uma mulher de caráter, uma mulher que seja bela aos olhos de Deus. 2. Dê tempo ao tempo. Como a bela mulher aos olhos de Deus, tornou-se esse tesouro raro, excepcional e extraordinário uma pessoa de caráter forte e piedoso? Em uma palavra, levou um bocado de tempo. Coisas grandiosas não acontecem do dia para a noite. Coisas grandiosas não acontecem por acaso. Que tempo é esse tão necessário para que a mulher se torne virtuosa? Tempo lendo a palavra de Deus. Reserve um tempo todos os dias para ler a palavra de Deus e faça disso uma prioridade. Talvez essa história ajude a compreender por que a leitura da Bíblia desenvolve a beleza. Quando eu estive em Israel, um país exportador de diamantes em larga escala,
aprendi que uma das etapas do processo da produção de diamantes é polir a pedra preciosa. O diamante só é comercializado depois que a pessoa responsável por seu polimento possa ver a imagem do próprio rosto refletida na joia. Bem, querida leitura, você é um diamante em estado bruto. Você adquire força de caráter, começa a refletir mais claramente a imagem do rosto de seu Pai Celestial à medida que sua palavra santa vai alisando e polindo o seu caráter. Enquanto você se concentra na leitura da palavra de Deus, a luz da verdade nela contida ilumina sua mente e você passa a viver para glorificá-lo. Quando você lê a palavra de Deus, ele usa as Sagradas Escrituras para eliminar e levar embora seus temores, sua indolência, suas dúvidas e seus pecados. Deus utiliza as Sagradas Escrituras para transformá-la em uma mulher de poder divino, que reflete a beleza dele de maneira cada vez mais brilhante. Tempo memorizando a palavra de Deus. Além de ler a palavra de Deus diariamente, estabeleça um plano para memorizar as Sagradas Escrituras. Eu me dedico a essa tarefa enquanto faço minha caminhada diária. O exercício, é claro, contribui para melhorar o meu porte físico e até mesmo para melhorar minha beleza física pelo fato de livrar-me de alguns quilinhos extras. Mas os versículos bíblicos que memorizo enquanto eu caminho me dão a força mental e espiritual de que necessito para escalar a montanha do padrão de beleza de Deus, para mais um dia. Tempo com outras mulheres. Conviva com mulheres que estimulem seu crescimento espiritual. Tito, capítulo 2, versículo 3. Sei, por experiência própria, quanto é importante nos relacionarmos com nossas irmãs em Cristo. Deus abençoou-me com 5 irmãs fervorosas, 5 mulheres que estão se esforçando diligentemente para passar seus 80 anos de vida, se o Senhor assim o permitir, como belas mulheres de Deus. Estamos empenhadas em amar, incentivar e orar umas pelas outras ao longo de nossa jornada. A convivência com essas mulheres que se comprazem em viver para Deus desperta em meu coração o desejo de ser uma bela mulher de caráter. Tempo lendo biografias de mulheres consagradas a Deus. Inicie um programa de leitura, mesmo que seja de 5 minutos por dia. Descobri que o tempo dedicado a conhecer grandes mulheres de fé é muito bem utilizado. Ao ser tocada pela vida de um exército de mulheres consagradas a Deus, eu recebo nova dose de energia à medida que analiso a força física e a persistência mental de cada uma delas. Amy Carmichael foi uma missionária na Índia que nunca tirou férias nem licença durante 55 anos de trabalho nesse ministério. Susan Wesley foi mãe de 19 filhos, 10 dos quais morreram antes de completar 2 anos. Ela ensinou e educou seus filhos, inclusive John e Charles Wesley, fundadores do movimento metodista, e ao mesmo tempo dirigiu a fazenda da família durante a prisão de seu marido e sofreu perseguição religiosa por parte dos vizinhos. Elizabeth Elliot trabalhou na selva como missionária. Seu primeiro marido foi martirizado, o segundo morreu de câncer e ela teve de criar sua filha sozinha. Edith Scalfer renunciou a uma vida de conforto para desenvolver um ministério na Europa com seu marido Francis. Em Libre, ela sofreu perseguição local, terríveis avalanches, falta de atendimento médico para um filho com poliomielite e outro com problemas de reumatismo cardíaco. E posteriormente, a morte do marido após ele ter lutado 5 anos contra o câncer. Ruth Graham cuidou fielmente de 5 filhos enquanto o pai deles, seu marido Billy, servia ao Senhor longe de casa, durante vários meses por ano. A lista das belas mulheres de Deus é extensa, e você e eu podemos extrair força do exemplo de cada uma delas. Tempo hoje. Dedique a Deus o restante do dia de hoje e os próximos de sua vida, e viva-o como Ele deseja, tanto agora como depois, conforme diz um sábio ditado. Se quisermos ser uma bela mulher de Deus naquela festa de 80 anos, ou em qualquer ocasião, vamos ser essa mulher hoje mesmo. Afinal, o amanhã é feito de hoje. Essa verdade está por trás da súplica de Moisés a Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Salmo, capítulo 90, versículo 12. Ora,
À medida que tentamos viver o dia de hoje conforme Deus deseja que vivamos, e à medida que desenvolvemos as qualidades de caráter que Ele diz que são belas, seremos belas e sábias hoje, e nas mãos de Deus, o amanhã cuidará de si mesmo. Tempo durante a vida inteira. Você e eu não precisamos nos sentir desanimadas ou abatidas por causa do padrão de beleza apresentado por Deus, porque Ele nos dá, dia após dia, uma vida inteira para alcançá-lo. Ouça o que a bela e sábia Edith Scalfer diz a respeito da mulher de Provérbios 31. Certamente, todas as coisas admiráveis escritas sobre essa mulher não ocorrem no período de um ano. Para mim, é um resumo da grande diversidade de realizações e de resultados de seu trabalho, imaginação e talentos ao longo de muito tempo. Um convite à beleza. Ufa! Eu me sinto como se já tivesse escalado uma montanha só ao tentar descrever a mulher bela de acordo com a ideia de Deus. Talvez você também sinta o mesmo depois de tentar absorver toda a riqueza do retrato dessa mulher. Estou também um pouco insegura. Quero mesmo fazer isso? Temerosa. E se eu fracassar? E bem consciente, será uma árdua escalada. Há momentos em que eu me pergunto: que diferença fará se eu tentar ser uma mulher virtuosa? Mas esse pensamento deixa de existir quando você e eu nos lembramos de que a descrição dessa mulher especial está na palavra de Deus. Ela é o retrato de Deus e reflete a ideia de Deus sobre a beleza e o ideal de Deus para o padrão de excelência. Deus conhece o valor do trabalho que Ele nos deu e o que é necessário para realizá-lo, tanto do ponto de vista mental como físico. Talvez estejamos começando a entender por que essa mulher forte é um tesouro raro. Que tal murmurarmos juntas uma oração a Deus suplicando força, a força dele? Que tal declarar comigo o seu desejo de tornar-se uma mulher que, semelhante a um exército, avance enfrentando os desafios e os deveres da vida com vigor, coragem, valentia, determinação, perseverança e poder, o poder dele? Sei que você deseja o mesmo que eu, ser uma mulher bela aos olhos de Deus, alegrar-se com sua aprovação, com suas palavras registradas em Mateus capítulo 25, versículo 21, sobre o servo bom e fiel, com seu reconhecimento de que você é uma mulher virtuosa. Ruth, capítulo 3, versículo 11.